colocar para gravar aqui. Bom, primeiramente, né, boa noite a todos. Muito obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. Sei que às vezes o horário é meio difícil, a gente tem conversado sobre talvez aumentar um pouquinho o horário, mas a gente tem muitos convidados de fora, então fica meio complicado às vezes, né? Então a gente tenta adequar para cada um, para não ficar ruim para todos. Então é sempre muito bom todos que estão presentes aqui ao vivo. Eu sei que depois tem muitos que acompanham online, então muito obrigado a todos que vão acompanhar depois. E falar que cada vez mais a gente tem que fortalecer a nossa associação, né? Eu sei que é difícil, mas é sempre legal estar interagindo no grupo, estar mandando perguntas, falando o que cada um pensa, até porque a gente, né, Edgar vai falar um pouquinho, às vezes a diretoria a gente é enxuto, mas a gente precisa do feedback de vocês, né? Não é só a gente que vai buscar as coisas, porque a gente é uma associação, então a gente precisa do feedback de vocês para poder também estar melhorando. Então, deixo a palavra um pouco com o Edgar para ele poder falar um pouco em nome da diretoria e depois a gente já apresenta os nossos palestrantes e a gente começa. Perfeito, Arthur. Eu acho que tu mencionou uma situação que é importantíssima dentro da associação, que é a participação. Eu sei que às vezes não vem tão à tona tudo aquilo que nós, enquanto diretoria, nós acabamos fazendo, mas nós nos reunimos toda semana. Nos últimos meses, inclusive, tivemos muitas reuniões, tanto com a Liga Nacional quanto com o quadro de árbitros. Hoje nós tivemos com alguns influencers, então a gente está fazendo bastante coisa nos bastidores e óbvio que em alguns momentos nós precisamos trazer isso para vocês, para que o debate se torne maior e que a gente possa ouvir também as opiniões que vocês têm a dizer e aquilo que agrega enquanto associação. Então, aqui o Extra Quadra também é um exemplo disso, é algo que o Harrison vem tratando com bastante carinho. Hoje ele não está presente em função do horário, como o Arthur já mencionou, mas sempre com muito carinho e cuidado as pessoas que a gente traz para falar um pouco da sua história. É assim o caso do Chicão, que tem muito a contribuir, do Zico, que tem muito a contribuir, mas isso eu deixo a cargo agora do Arthur, que já tem a pauta, né, Arthur? Então, um abraço a todos os associados que estão presentes, são vocês que tornam a nossa associação cada vez mais forte. Hoje somos mais de 100, né, Arthur? Num projeto que começou com 27 associados, então a gente está ganhando força, a gente está permeando em vários locais e tenho certeza que cada vez mais seremos ainda mais fortes. Então, um grande abraço a todos e uma boa aula, uma boa palestra, uma boa conversa para todos vocês. Não, legal, Edgar, obrigado. Bom, a gente vai começar com o Chicão, vou falar um pouquinho do currículo dele para passar a palavra para ele. Bom, todos conhecem o Chicão, né? Acredito. Francisco Castelo Branco, atual técnico da seleção peruana, graduado em Educação Física, graduado em Pedagogia, especialização em futsal e futebol, instrutor da Conmebol e ex-presidente da Federação Maranhense de Futsal. Então, ele vai abrir a nossa palestra aqui hoje, vai falar uns 20 minutinhos. A dinâmica do professor, ele falou que quer conversar com vocês, né, professor? Então, fiquem à vontade para perguntar, levantar a mão, que a gente vai organizando isso, tá? Em seguida, daí o Zico vai começar e eu apresento ele para a próxima palestra. Palavra é tua, Chicão, fica à vontade. Obrigado, Arthur. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos pelo convite, né, cara? De verdade, eu fico muito feliz, muito honrado pelo convite, que a gente fica daqui longe, né, acompanhando todos vocês, assistindo todos vocês, vendo muito jogo e ter a oportunidade de falar um pouco daquilo que a gente vem trabalhando aqui, para mim é importante, até para escutar um feedback, opiniões, para melhorar o trabalho. Acho que essa é a temática da coisa. Como vocês escutaram, eu sou ex-presidente da Federação do Futsal do Maranhão, né? Chegou um momento que a coisa lá estava complicada e a gente resolveu assumir e passei para o Alex Ricarte, que é também associado, tá, da nossa associação, para que a gente conseguisse resgatar e aos pouquinhos eu acredito que a gente está fazendo, eles estão fazendo um bom trabalho, né? Lá a gente teve agora a Taça Brasil, vai ter outra, são 3 Taças Brasil agora lá no Maranhão e eu fico muito contente de ter dado uma pequena contribuição, assim como eu estou dando aqui. Eu queria compartilhar um pouco aqui do que a gente tinha planejado para esse ano, né? Então, por favor, se estão vendo direitinho aí, gente. Tá vendo? Tudo certo.
Manda bala. Tudo certo. Beleza. Vou comentar com vocês um pouquinho do nosso planejamento estratégico, que era para 2021, né? E a gente atravessando essa pandemia aqui foi muito, muito complicado, muito forte, tudo muito complicado. Aqui o país, ele levou muito a sério. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei, ano passado, praticamente 4 meses sem sair de casa, né? Sem sair de casa. Se saísse de casa, os caras que saíram de casa foram presos, ou seja, uma coisa muito rígida. E isso é uma coisa que afetou o trabalho. A gente estava conversando agora que eu estou há 2 anos sem ter liga nacional, imaginem. A gente passa 2 anos sem ter liga, com um trabalho de seleção, que você tem que ter rendimento, tem que ter o resultado, né, que é normal, mas a gente conseguiu também convencê-los aqui da gente fazer um trabalho maior do que é o resultado, maior do que é por exemplo, não digo maior do que uma classificação mundial, mas para mim é muito importante, que é o trabalho de massificação de um esporte, um trabalho de planejar, um planejamento macro da modalidade, não me fechar no ginásio com 30, 35 jogadores e seguir minha vida aqui esperando dar um resultado. Vocês entenderam? Eu fui além disso e, graças a Deus, eu consegui convencer os diretores que era importante isso, né? Eu vou passar mais ou menos o planejamento que a gente fez, tá, para vocês. Não sei se está dando para ver direitinho aí. Eu vou minimizar aqui, pronto, para mim ficar melhor. Tá bem bom, Francisco. Tá bom. Isso aqui foi um planejamento que eu entreguei para eles, né, em janeiro, e a gente tem um planejamento de 4 anos, é um ciclo de mundial. Se a gente vai chegar lá, só Deus, né? A gente vai chegar em 2024, mas a semente a gente está plantando. Estou plantando uma semente para, não sei, quem vai colher essa fruta, esse fruto, mas eu estou plantando, isso é fato, tá? A gente tem aí 3 parâmetros, né, que é a medicina esportiva, as ciências aplicadas, que é o Scout Preparação Física, e a rede de capacitação, que é muito importante. A gente tem aqui um jogo que se chama Full Beat, que é numa quadra de futsal, mas com regras diferentes, com bola diferente, com a marcação da quadra diferente. E isso é muito difícil, porque complica muito para a gente que faz o futsal. Porque vocês terem uma ideia, que não tem futsal na escola, mas tem o Full Beat. Imaginem aí a dificuldade que é. Em 2021, a gente elaborou o plano metodológico, né, um modelo de jogo, tá? E as licenças para treinadores. A gente já começou, a gente já teve a primeira licença, vai ter a segunda agora em dezembro. E uma licença que eu estou apostando muito, mas muito, muito, muito mesmo, na nossa linha de trabalho, na escola brasileira, porque aqui a gente tem uma semente espanhola muito grande. Aqui tiveram 3 treinadores espanhóis, 3 bons treinadores espanhóis, e eu cheguei, né? Então, eu tenho que apostar na minha essência e naquilo que eu acredito que é o futsal brasileiro, na nossa bandeira. E isso eu faço muito. Tanto é que eu estou acertando com o Marquinhos para, na próxima licença, a gente ter vários professores da escola brasileira me ajudando aqui na licença. A primeira eu fiz só, né? Então, já estou conversando com ele, pegando o nome, já organizando para dezembro, tá certo? Então, a gente criou esse plano metodológico, eu fiz reuniões com os treinadores dos clubes, tá? A gente fez reuniões com treinadores, com o pessoal que faz o futsal aqui, o pessoal do Pantaualon, do Laú, do Universitário. A gente fez reunião com todos os treinadores e buscou criar esse modelo de jogo da Escola Peruana. Eu tenho meu modelo de jogo, eu sou brasileiro, eu tenho minha ideia de jogo, então eu precisava de algo regional, algo deles, algo local. Então a gente sentou, fez reuniões e chegamos ao modelo de jogo, que, claro, é aberto. Eu acredito muito no modelo de jogo aberto, tá certo? A gente criou um perfil de jogador aberto também, tá? Um plano de captação de jogadores, porque aqui é muito fechado em Lima. Nas províncias, nos outros estados não tem, ninguém vai buscar ninguém, não tem nada, né? A gente criou um plano de logística que não tinha, um plano de preparação física com parâmetros, inclusive eu ligo para muita gente pedindo números, informações, para eu poder ter esses números e ter um parâmetro de onde eu estou e de onde eu quero chegar, né? Um plano médico, para vocês terem uma ideia, a gente teve que criar protocolos de prevenção, recuperação de lesão, de nutrição, um protocolo psicológico para trabalhar com os jogadores, um plano de desenvolvimento humano com assistente social da federação. Eu tenho a vantagem de estar dentro da Federação de Futebol, então eu tenho tudo isso nas minhas mãos, né?
Então, para vocês terem uma ideia, os jogadores que estão na seleção de futsal eles têm direito a uma bolsa na universidade, né? Então, a gente conseguiu isso através de uma universidade, conseguimos botar os jogadores para quem quiser estudar lá, né? E a gente criou um plano de preparação de goleiros, organizamos tudo isso, documentamos, que é uma coisa... Ah, mas é muito fechado, documentado. Tá, mas a gente precisava ter alguma coisa escrita, para daí evoluir, né? Esse foi o pensamento. A gente chegar, fazer os documentos, criar os papéis e deixar na federação. Ah, eu saí. Ah, então não quero mais Chicão, obrigado. Vai entrar aqui outro? Deixa eu olhar o que tem. Tem alguma coisa? Ah, isso aqui não me serve. Perfeito, mas tem. Foi feito e está aqui organizado para a pessoa que chegar na minha frente saber o que foi feito. Ano que vem a gente vai fazer a reavaliação de tudo. 2023, a fase final de preparação para o Mundial. E 2024, a gente espera ter um bom resultado nas eliminatórias para chegar. Tá? Eu tenho aqui a implantação do modelo de jogo, né? Como a gente fez esse processo. A gente começou com a seleção, passou para os clubes da liga e foi para as províncias. Como tu chegou a isso tudo? Como eu falei para vocês, a gente começou a treinar, teve que parar, voltou a treinar, teve que parar. A gente fez treinamento aberto, a gente chamou os treinadores para licença. Todos os treinadores que trabalhavam na liga de futsal, a gente fez uma licença só para eles, que já estavam no mercado, para eles poderem continuar trabalhando, e assim a gente foi implantando o nosso modelo de jogo. Tá bom? A avaliação física dos clubes, a gente agarrou os jogadores de cada clube e fez avaliações físicas para ter os parâmetros da nossa liga, os parâmetros físicos, fisiológicos, tudo. Formações dos profissionais do CAR. CAR é o Centro de Alto Rendimento que tem nas províncias, é do futebol, né? Mas eu, com uma boa conversa e com um pouco de amizade, consegui entrar no CAR. Então, esse CAR hoje ele tem o futsal implantado. Os profissionais que estão trabalhando lá fizeram capacitação com a gente, tá? E estão lá buscando jogadores de futsal para os clubes e para a seleção, claro. É tudo muito próximo aqui. E acompanhamento de jogadores em todo o país. Porque esses caras são nas províncias. Ou seja, como se eu tivesse um olho em cada local. Os caras filmam jogos e sobem uma nuvem. E essa nuvem a gente tem acesso aqui na federação, para poder acompanhar, já que lá não tem transmissão, é difícil acesso. Então, a gente tem que chegar e oportunizar esses jogadores, né? Os objetivos, tá, estratégicos. Descentralização do futsal peruano, buscando nas províncias novos valores para entregar às seleções nacionais. Principalmente agora, feminino, masculino, sub-17, sub-20. Tá? A gente tem que buscar, tem jogador. Tá? Com o trabalho de capacitação da FUTEC, que é a escola de treinadores aqui, como a CBF Academy no Brasil, e com os centros de alto rendimento, que são os CAS, que a gente acabou de falar. Desenvolvimento do trabalho nas categorias menores, categorias sub-12 a maiores, fazendo o segmento das competições escolares a nível nacional. Mas, Chicão, tu acabou de falar que não tem futsal nas escolas. A gente conseguiu, aí de novo com a boa conversa, né, a gente conseguiu entrar no Ministério do Esporte, que é o Instituto Peruano de Esportes, e conseguimos implantar o futsal nos jogos escolares. Tá? A gente aproveitou a estrutura que deixaram no Pan-Americano, aqui do Legado Olímpico, fez uma parceria com eles. Tá? A gente conseguiu aqui um projeto com uma empresa privada, conseguimos tinta para mudar os campos de fulbito. Ou seja, a gente chega no local, bolas de futsal, e pinta a área do fulbito, era uma linha reta, e a gente põe a linha do futsal. E leva e deixa umas bolas de futsal lá, para os promotores da região poderem trabalhar com a bola e com a quadra pintada com futsal. E aí entra o plano de capacitação que a gente vai ver um pouquinho na frente. E assim a gente conseguiu fazer, esse ano na federação a gente já começa do sub-14, torneios federativos, tá? Abertos, a gente vai fazer aberto, para ter a iniciação desse trabalho de massificação, porque aqui a gente trabalha ao contrário, né? Ao revés, ao contrário, de cima para baixo, a gente precisa trabalhar de baixo para cima, senão a gente recebe jogador aqui com problema sério de postura, por exemplo, né? A gente tem que treino de seleção, está organizando isso. Então, esses objetivos estratégicos é justamente buscar saídas para isso. A gente buscou muitas parcerias, muitos contatos para ir mudando pouco a pouco essa realidade, tá?
Aqui é um projeto nosso, a gente apresentou ele na Conmebol em 2016, onde eu conheci o Marquinhos, né? E a gente fez uma amizade legal, estava o Perdigão lá, estava uma turma boa, que são as gírias de desarrollo, como seja as visitas de desenvolvimento, né? Gírias de desenvolvimento. Essas fotos são onde a gente já conseguiu fazer, tá? Algumas vezes. Eu vou mostrar para vocês rápido como funciona. É aqui onde tem importância o trabalho de descentralização da modalidade, dando oportunidade a outros jogadores, assim valorizando o trabalho que é feito nas províncias do país. Eu acredito muito nisso. Promoção do futsal nas províncias, capacitação de treinadores, preparadores físicos e árbitros da modalidade, partidas de promoção e preparação da seleção nacional e descoberta de novos jogadores. Tudo isso distribuído em 3 dias, para realizar a dinâmica de forma ágil, aproveitar o tempo da melhor maneira e, claro, economizar na parte financeira. Esse trabalho eu fiz, tá, no beach soccer brasileiro, né? Eu também milito no beach soccer, a gente fez esse trabalho e deu muito certo. E aqui está dando um retorno assim fenomenal essas giras, porque o peruano é louco o futebol. O peruano, ele ama futebol. Ele vê essa camisa, esse escudo, eles ficam assim maravilhados. E a seleção de futebol muitas vezes não vai nas províncias por conta dos compromissos. Então a gente utiliza desse artifício e vai nas províncias, e vocês precisam ver a festa que é, tá? Quando a gente chega nos locais. Para isso, é tudo muito bem distribuído em 3 dias. A gente bota a seleção no ônibus. A gente, às vezes, pega um avião, põe a seleção, põe a seleção no ônibus e roda, tá? 3, 4 cidades de uma vez. Essa é a ideia. As fotos aqui já são desse ano, que a gente conseguiu fazer, tá? Ele é mais ou menos isso aqui, gente, o projetinho, tá? O trabalho de iniciação proposta é de 3 dias. Dia 1, palestra da comissão técnica aos profissionais envolvidos. Clínica com crianças da região e visita a uma instituição ou colégio. Tem que fazer, tá? Segundo dia, treinamento aberto da seleção para poder observar os conceitos compartilhados no primeiro dia. A gente comenta com eles e leva eles para uma prática para eles entenderem como funciona, tá? Para desenvolver e aplicar os conhecimentos da modalidade. O dia 3, partida de exibição e promoção entre um combinado local para observar novos jogadores. É difícil. É difícil. A logística, você jogar a seleção contra um combinado local, é complicado, mas é a nossa realidade. Tá? É uma forma que a gente tem de levar o futsal para todo o país. Tá bom? A gente chega no primeiro dia, faz palestras, preparador físico vai com o preparador físico nosso, tá? O preparador de goleiro leva a turma, os treinadores ficam com a gente. Isso, o pessoal do CAR já tem todo mundo mapeado do Centro de Alto Rendimento, tá? Eles têm o cadastro de todo mundo. A gente dá essa primeira palestra presencial e segue o acompanhamento. Uma vez por mês a gente reúne com esse pessoal para ir monitorando e vendo como é que está a sequência do trabalho, né? Então, é uma formação contínua, a gente não para, a gente segue fazendo isso, tá bom? E nesses 3 dias a gente tenta aproximar o máximo possível a modalidade deles. A gente sempre que vai, deixa a bola, tá? Coletes da seleção, essa coisa toda, para as pessoas sentirem que a gente está próximo, tá certo? Próximo, muito próximo deles, tá bom? Isso aqui era que eu tinha posto aqui no slide, vou parar de compartilhar. Vou fechar aqui para a gente conversar a respeito. Não, compartilhar, não. Está aqui, interromper, desculpa. Interromper, isso. 1 minuto. Pronto, interromper. Então, gente, foi a forma que eu consegui aqui levar o futsal para muitos locais. Porque, de verdade, a gente trabalhar num local onde não tem um trabalho de base, um trabalho de categoria de base é muito difícil. Isso acontece muito. Tem muitos países assim. Então, eu, por acreditar muito nisso, consegui convencer eles aqui a fortalecer isso. Eu acredito que essa pandemia serviu para isso. A gente formou muita gente. A gente continua formando muita gente, levando a modalidade para muita gente e mostrando que a gente está... eu não sou contra o Fulbito, porque o Fulbito é cultural deles.
Eu não posso ir de encontro uma cultura do país, está enraizado. Mas o que eu puder para ir adaptando esse fulbito para o nosso futsal, eu vou fazer com certeza. Né? Isso, vocês podem ter a certeza disso. Então, esse era o projeto, tá, que a gente fez. A gente, graças a Deus, conseguiu concluir todas essas metas para 2021. A gente ainda tem ainda alguns meses que eu estou terminando a licença. Conseguimos aprovar a Liga para o ano que vem, para a Libertadores, para ter o nosso representante da Libertadores. E eu gostaria que vocês perguntassem a respeito e me ajudassem também se tem alguma sugestão. Estou aí à vontade, né? Estou aberto para escutar. Obrigado. Bom, pessoal, quem quiser perguntar aí, fica à vontade. Levanta a mão, pergunta no chat, pode falar, fica à vontade. Arthur, Chicão, se me permite. Claro. Interessante demais, professor Francisco Castelo Branco, Chicão. Imagino se 25% dos países do mundo tivesse essa mentalidade para o futsal, ou de desenvolvimento do futsal, né? A FIFA, às vezes, pegasse essa ideia aí, acho que seria um grande passo para talvez se tornar olímpico. E a minha pergunta, Chicão, como que é o desenvolvimento do futebol aí no Peru? Por que eu estou perguntando isso? Porque, às vezes, para ajudar no seu desenvolvimento do futsal, você pode pegar algumas ideias, principalmente de como eles fomentam a base da pirâmide. Você disse que, se eu não me engano, que seu projeto é desenvolver a partir dos 12 anos, ou 13, né? Mas, às vezes, a Federação Peruana de Futebol ela tem algum projeto de desenvolvimento para baixo disso. E, às vezes, vocês podem tirar proveito. O futsal pode tirar proveito. Eu acho que a palestra que eu vou fazer daqui a pouco pode ser complementar e te dar algumas ideias, principalmente para essa faixa etária mais baixa. Perfeito. O que eu estou fazendo é o seguinte, a minha ideia é ter dos 5 anos, né? Mas aqui a gente tem que ir devagar. A gente tem que ir devagar, né? E assim, o que eu estou fazendo? Eu estou me aproximando do futebol porque eles aqui também estão nesse mesmo processo no futebol. Eles investiram muito num plano, tá, aqui que não deu muito certo. Então, eles tiveram que trocar todo mundo da categoria de base, estão reiniciando um trabalho, né? Inclusive, esse projeto eles levaram também para o futebol para começarem a fazer. Só que eles estão fazendo da idade de 11 anos. Eu estou nos 14, eles estão nos 11. Ou seja, eu estou me aproveitando da situação dos CAS, que é esse centro de alto rendimento. Pra vocês terem uma ideia, eu não estava na palestra, a gente conseguiu fazer o Jueves de Futsal. É quinta-feira, né? A quinta-feira do futsal. Em todo o país, às quinta-feiras só se joga futsal, não se joga futebol, né? Então, a gente conseguiu convencê-los, né, a fazer esse Jueves de Futsal, porque eles têm segunda, quarta, quinta e sexta nesses centro de alto rendimento, né? Eles têm esses dias de treino. E eu passei um ano insistindo para eles me conseguirem um dia desses 4, e consegui o Jueves, né? Ou seja, toda quinta-feira no Peru se joga futsal. De que forma se joga futsal? A gente está organizando, mas se joga futsal. A ideia é se jogar futsal com bolas de futsal, com a quadra de futsal, entendeu, Zico? Então, na verdade, eu estou pegando uma carona nesse sistema que eles têm de massificação para colocar a nossa modalidade. E eles, como eles estão nesse processo de transição de comando técnico, de metodologia, entendeu? De planejamento, eu estou aí também, sempre que dá, eu dou uma chegada com eles, porque é importante, né? Então, a gente conseguiu, graças a Deus, esse projeto do Jueves de Futsal. Ou seja, no Peru, toda quinta-feira se joga futsal e não se joga futebol. Imagina aí, tu trocar um dia do futebol por futsal. Às vezes às vezes eu acho que eu não me dou nem noção das coisas que a gente faz aqui, né? Os caras brincam aqui, se me deixarem muito tempo pensando, complica. Porque assim, eu tenho uma ideia, eu vou lá, converso com os caras e defendo, não, a ideia, eu tenho que fazer, vamos fazer. E eu vou para o meu 4º ano aqui, né? Eu assumi a seleção de futsal em agosto de 2019. E aí peguei a pandemia, joguei a
liga, peguei a pandemia, joguei as eliminatórias muito mal, fizemos uma boa liga, uma ruim eliminatória, e aí tivemos que parar. Então, a gente apontou nessa direção e a federação, graças a Deus, gostou e a gente está seguindo aí. Né? Não sei até quando, mas a gente está tentando aí. E muito bom, Zico. Vou escutar. Aceite sugestões, hein, também, por favor. Chicão, eu só queria te dar os parabéns, velho, porque você está fazendo aí, você está entrando na floresta para implementar uma modalidade aí que a gente conhece, não vou dizer que a gente conhece bem, estamos sempre aprendendo, mas mais do que isso é você quebrar uma cultura, né? Você não tem uma modalidade que ela está dentro do berço onde se forma, que é na escola, e você está lutando para isso. Meu, sabe aquelas histórias de fazer estátua pro cara na entrada do estádio? Manda fazer uma tua aí, cara. Pô, o que você está fazendo é algo inacreditável. De fato, te digo assim, para mim me impressionou, não sabia que era essa a realidade aí. E são coisas que às vezes a gente não entende o que acontece. Pá, como é que os caras não jogam? Não jogam, tem um choque cultural muito grande. Só queria aproveitar para te dar os parabéns. Eu acho que o caminho está muito bem desenhado. A relação de fazer um convencimento, começar a mostrar a modalidade, fazer pequenos eventos, pequenas competições, dar medalha, mostrar que é coberto, mostrar que é interessante, dia frio, quente, dá para se jogar. Acredito que esse seja um dos melhores caminhos. Uma hora dessa te chamo para trocar uma ideia, eu quero conhecer um pouco mais dessa loucura que você está vivendo aí. Obrigado. Estou esperando o convite para a gente conversar. E assim, cara, na verdade, o que eu tento fazer aqui é levar o futsal para todo mundo, cara. Porque às vezes as pessoas sentem falta da federação, né? Ah, a federação não lembra da gente, a gente nunca é lembrado de nada. E esses locais eu quero estar. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho o jogador número 9 que saiu da nossa seleção e foi convocado como atacante da seleção de futebol, que está jogando as eliminatórias. Pra vocês terem uma ideia do alcance, né? Um jogador que eu vi jogando aqui, um interregional, onde ninguém queria ver nada, eu saí de casa, vim aqui assistir. Separei um garoto, Alex Valeira, ficou na federação, morando na federação 3 meses, treinou, não chegou a disputar uma competição, porque a gente foi jogar um jogo A gente foi jogar um jogo, fez um evento desse numa província. O cara do futebol já pescou o moleque, e hoje ele está na seleção de futebol, cara, imagina. Atacante da seleção de futebol. Assim, como eu falei para vocês, às vezes a gente faz coisa que a gente demora até a entender depois, entendeu? Mas a ideia é essa, é levar a modalidade aonde as pessoas não conhecem. Eu não tenho que ser um concorrente do futebol. Eu falo muito para os caras aqui, eu tenho que ser um cara que vou agregar no futebol. Essa é a ideia. Eu tenho que agregar no futebol, melhorar o futebol peruano. Essa é a ideia. E aqui os caras têm uma visão contrária, que o futsal deixa os caras duros, que não sei o quê. É difícil, é muito difícil. Então, a gente está nesse trabalho aí imenso, intenso, mas se fosse fácil, estava outro aqui, né, velho? É tudo muito complicado. Isso a gente leva na Comebol também, nos cursos, né? No curso da Comebol que a gente dá, a gente leva esse projeto, conversa muito sobre isso. E é isso, senhores. Obrigado a todos. Espero aí ter aportado com alguma coisa, ter dado um pouquinho aí da nossa vivência para vocês, tá? Legal, Chicão. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Acho que essas coisas servem muito para a gente, como o Benhur falou, né? A gente não sabe o que se passa lá e o que você faz é incrível mesmo. E vai estar gravado isso, a gente vai divulgar, então se prepare que logo vem a estátua aí, hein? Não, agora a gente vai fazer também a estátua para ele. O cara tá quebrando uma cultura, velho. Nossa. Não. Mas então tá, obrigado mesmo, Chicão, e fica à vontade aí para acompanhar agora o nosso próximo convidado. Já vou aproveitar e apresentar ele, o treinador Rodrigo Ângelo Marques Coimbra, mais conhecido como Zico, ex-atleta de futsal, graduado em Educação Física, tem licença de treinador pela CBF, né? Se eu não me engano, olha, A, B e C, se eu estiver errado depois tu me corrige, e atual treinador do Sporting Charleroi, da Bélgica, é isso? Acho que eu falei certo. Então, fiquem à vontade para perguntar para ele,
A gente pode fazer pelo chat ou levantando a mão, o que o Zico também achar melhor, a gente vai conduzindo assim, tá bom? Então, Zico, fica à vontade, a palavra é tua e boa palestra aí a todos. Bom, primeiramente, boa noite a todos os colegas, amigos. É uma honra estar aqui compartilhando, trocando conhecimento com os amigos da Associação Brasileira de Treinadores de Futsal. Fica aqui meu agradecimento para a diretoria, para os colegas, para o Arrisson, que infelizmente não está aí presente por motivos profissionais, mas foi quem intermediou essa minha vinda para aqui para falar, para eu trocar essa ideia com os amigos. Chicão, parabéns, sucesso aí pro seu projeto, vai dar tudo certo. Eu trocando uma ideia com o professor Arrisson, nós chegamos à conclusão que seria interessante eu falar um pouco sobre um modelo de competição de futebol aqui na Bélgica, que eu acho que pode tirar algumas ideias para as competições para o nosso futsal, principalmente para as categorias menores do Brasil. É um processo que começou aqui na Bélgica depois que a seleção belga de futebol patrocinou uma Eurocopa em 2000, 2001, juntamente com a seleção holandesa, e ela teve um insucesso. Ela saiu na primeira fase, da fase final, e a partir desse momento começaram a se estudar na federação o que deu errado e começaram a trabalhar para ter essa renovação em tudo no futebol belga. E não é à toa que eles estão tendo bons resultados já faz alguns anos no futebol mundial, e resultado, quando eu falo, não é o placar, não é ser campeão, mas tendo sucesso sempre lá em cima no ranking, e sendo, às vezes, referência para outras escolas mais tradicionais e mais conhecidas do que a escola belga de futebol. Então, vou dividir com vocês aqui a apresentação que eu preparei. Fiquem à vontade para interromper a hora que vocês quiserem, que eu estou disposto a trocar essas ideias aí. Tá joia? Acho que está todo mundo conseguindo ver minha tela. Certo. Acho que foi mais rápido que eu pensei aqui. Vou ver se eu consigo retornar aqui. Bom, então, modelos de competição do futebol belga, ideias para o nosso futsal. Aqui é um breve apresentação, como o Arthur já disse. Eu tenho licenciatura e bacharelado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 99 e 2000. Tenho licença de treinador de futsal e licença C de futebol pela Federação Belga de Futebol, e estou inscrito na licença UEFAB de futsal, mas ainda não tem data. Provavelmente começa agora em novembro. Vamos aguardar. E pela CBF Academy tenho alguns cursos, licenciado de futebol, que estou na fase final, falta entregar somente um trabalho,
Licença B, AC, desenvolvimento de talentos no futsal e no futebol, que inclusive fizemos junto Chicão, e tática no futsal de alto rendimento. Minhas experiências profissionais, primeiramente, foi como atleta, né? Fui da Seleção Brasileira Universitária, tive a honra, o privilégio de ser campeão mundial universitário em 1996 na Finlândia. De 2007 a 2010, fui da seleção belga principal. Eu tenho dupla cidadania, né? Sou belga e brasileiro. E joguei algumas equipes no Brasil, como Minas Tênis, Arsenal Texaco, Olímpico, Filadélfia, Saracan e Nova Serrana, todos do estado de Minas Gerais. Equipes aqui na Bélgica, a mais famosa é o Action 21, que no meados dos anos 2000 foram campeões europeus, Kickers, Antwerpen, Goik e Lommel. Isso como atleta. Minhas experiências com treinador, eu fui o treinador principal da equipe belga sub-21 e auxiliar na equipe principal de 2010 a 2016. E fui treinador de algumas equipes aqui de futsal Team Charleroi, que é o último campeão belga. Jogamos a Champions ano passado, Rochelier, Mornon-et, Rosely e Molomel, e algumas equipes de futebol. Sporting Charleroi, que é o time da primeira divisão do futebol belga, e Futebol Clube de Erpim. Aqui eu começo mostrando para vocês, esse é um documento oficial que a federação da parte francesa ela passa para todos os clubes. Então, essas são as regras do jogo da temporada 2021-2022. Então, as categorias divididas no jogo. Então, aqui o processo é bem progressivo, bem pedagógico. Então, aqui nós vamos destrinchar isso daqui a pouco. Começa no jogo 2 contra 2, 3 contra 3, depois 5 contra 5, 8 contra 8 e depois chega no 11 contra 11. Aqui do lado estão as categorias, né? As nomenclaturas, seria o sub-6 para os homens, os meninos nascidos em 2016 e 2017, o sub-7 2015 e assim sucessivamente. E aqui é um fato interessante que as meninas elas jogam juntos com os meninos, só que eles adaptam de certa forma essa participação das meninas no jogo dos meninos. Então, se vocês prestarem atenção, nessa coluna aqui, o ano, por exemplo, da categoria sub-7, os meninos são os nascidos em 2015. As meninas são permitidas, as meninas de 2015, 2014 e 2013. Ou seja, até 2 anos mais velhas, elas podem jogar na categoria acima. É uma forma de integração do futebol feminino, das meninas no futebol. E o interessante é que, isso eu posso falar de carteirinha, que eu tenho uma filha que joga futebol. Então, ela já participa desde dos 7 anos, hoje desde os 6 anos, hoje ela está com 10. E é muito legal a integração, o respeito de todos para com ela. Aqui eu entro mais detalhadamente como acontecem esses jogos. Então, aqui é o documento oficial da federação, que é passada para todos os clubes também. E eu fiz a tradução no português, nós vamos passar regra por regra, é toda adaptada. Então, eu pus aqui que são as regras do jogo 2 contra 2. Na verdade, são festivais que vocês vão entender por quê. Vou passar as regras. Depois tem um vídeo que é muito legal e fica mais fácil de visualizar.
Então, a categoria desse jogo 2 contra 2 é a sub-6. A súmula do jogo é obrigatória a declarar. Então, os clubes que organizam, ela tem que ir no site da federação e declarar. Por quê? Devido ao acidente. Se alguma criança tiver acidente, eles estão assegurados pelo seguro da federação para intervir em alguma alguma despesa que o clube ou os pais têm. O máximo desses festivais é 1h15. Chuteiras são proibidos com travas de alumínio. As bolas e baliza adaptada, então é a bola número 3, aquela menorzinha, e são mini gols de largura de 1,60 m a 2 metros, com altura de 1,2, 120 centímetros a 150 centímetros. Então, são aqueles mini gols que a gente está acostumado a jogar, a fazer treinos no nosso futsal. Regras simplificadas, não tem corners e não tem laterais. E essa é a forma lúdica, é o que mexe com o lúdico, com a imaginação das crianças, que chama bola mágica. São os elementos fundamentais, vocês vão entender. Só esclarecendo, esse material vai estar disponível para vocês. O Arthur vai dividir com quem tiver interesse em ter esse material, tá? Aqui, nesses festivais, são 4 elementos que são importantíssimos. É o fair play, as relações, os desafios lúdicos e os jogos 2 contra 2. No fair play, eles têm um protocolo inicial, onde todas as crianças que participam entram e saudam os pais e fazem o give five, aquela bate na mão. E o protocolo final, as crianças todas perfiladas em direção aos pais que estão na arquibancada, fazem a ola, né, tradicional, e depois passam próximo ao alambrado, a arquibancada, também batendo na mão de cada pai. As relações, é o prazer de jogar juntos. Então, nesses festivais, existem vários clubes e essas crianças são misturadas, fazendo os novos grupos. Então, o que é o mais legal disso é que, às vezes, a minha equipe só tem 4 crianças para participar no final de semana, a equipe do professor Benhur tem 15, a equipe do professor Valmir só tem 2 e a equipe do professor Vandré tem 20. Todo mundo consegue jogar, todo mundo mistura e todo mundo participa do mesmo jeito. Os desafios lúdicos são situações lúdicas, psicomotoras e ou cognitivas que estimulam e desenvolvem as habilidades motoras das crianças. Acontece 2 a 3 circuitos de aproximadamente 8 minutos. Os jogos são de 20 a 30 segundos, com essas bolas mágicas, que nada mais é que bola reposta a cada bola que sai para a lateral ou para a corner. Por que isso? Para que os meninos não percam tempo em buscar a bola, ter lateral. Então, são praticamente 20 a 30 segundos efetivos que essas crianças jogam. Deu esses 20, 30 segundos, elas saem, entra mais 4 e assim sucessivamente. Então, eles jogam às vezes 8, 6, 7 vezes em 8 minutos. Condição de bola obrigatória para iniciar as ações. Não existe goleiros e são de 3 a 4 jogos de 8 minutos. E as dimensões do jogo é um campinho de 12 por 16, com 2 mini-gols nas extremidades, e esses locais coloridos é de onde saem as crianças. Então, do lado da laranja, por exemplo, sai um conduzindo a bola e um apoio dele, e do outro lado sai 2 para defenderem.
aqui mais ou menos, vocês conseguem ver o mouse? Nessa região aqui, assim, fica o professor e a cada vez que a bola sai, ele recoloca uma bola em jogo. E aí vai dele. Ah, o menininho daqui conduziu a bola, mas depois não encostou na bola. Ele tem a sensibilidade e quando ele vai colocar outra bola em jogo, ele coloca para essa criança que participou menos até o momento. Aqui tem um vídeo. Vou pedir ao Arthur, se por um acaso não ficar bom por passar por aqui, ele me ajuda, por favor. Pode ser? Vamos tentar por aqui, Arthur? Manda bala. Se não der, a gente dá um outro jeito aí. Tá bom. É um vídeo curto, de 1 minutinho e 15. Parece que está travando, né? Pois é, tá travando. Quer parada? Eu compartilho aqui. A gente tenta do outro jeito lá. Já coloco direto no YouTube. O que tu acha? Pode ser? Arthur, deixei separado aqui, deixa eu... Você quer tentar aí? Tenta aí, então, por favor. Eu faço aqui rapidinho, já tá pronto. Só tem que fechar ali a apresentação rapidinho. Tá, já estou fechando. Esse também é um vídeo que a associação do clube aqui, né, que é o braço francês da Federação de Futebol, ela filmou e deixa para os clubes verem, os clubes que estão fazendo pela primeira vez, como que acontece. Por favor. Esses aí são os desafios lúdicos, tá vendo? Tem um circuitozinho coordenativo, sempre utilizando a bola. E os meninos fazem um golzinho. Joga no escanteio, pegar tempo e espaço, né? De bola, velocidade para marcar um golzinho. Aí é tipo um pegadorzinho. Tudo isso faz parte dos desafios lúdicos. E agora é o jogo. Percebam que saiu 2-2. Olha lá, o treinador já pôs uma bola. Foi gol, já coloca outra bola. E aí deu o sinal, as crianças saem por uma porta. No meio já começa a atividade, sempre iniciando com condução de bola. Tá tudo legal, pessoal? Conseguiram ver como é que foi? Beleza. Não, bem tranquilo. Agora deu para entender por que era 30 segundos que durava cada joguinho. Aí é intenso. Legal, legal, bem didático. Na verdade, é o que a gente tem usado muito nos nossos treinos de futsal, né? Os auxiliares sempre com bola na mão para que a gente tenha um tempo efetivo, né? Uma intensidade do treino seja maior, né?
Ficou muito bonzinho. Show de bola. E vamos continuando. Vou lá para onde eu tinha parado. E agora chegamos no 3 contra 3. Percebam que é tudo bem progressivo. Muda pouco, mas na hora que vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver que tem uma evolução muito legal e progressiva. Então, esse aqui como teve no 2 contra 2, esse é o documento oficial que a federação manda para os clubes. De uma forma, é uma folha bem simplificada, bem ilustrativa, bem fácil de todo mundo entender. Também acontece em forma de festivais, embora alguns clubes combinam e preferem não fazer em forma de festival. Aí faz uma equipe contra a outra. Eu, particularmente, achei muito mais interessante quando se misturam as equipes. Já vivenciei as duas possibilidades e é bem mais enriquecedor para as crianças e para os pais também. Isso aí gera muito menos estresse na arquibancada quando não tem uma equipe contra a outra. Então, as regras também são bem simplificadas. Sub-7, nessa já é obrigatória a apresentação da carteira de identidade. E quem que confere isso? Aqui, nós treinadores, nós somos proibidos de ficar com as crianças sozinhos dentro do vestiário, por causa de pedofilia. Então, tem sempre um dos pais que se responsabilizam e tornam-se os nossos delegados. Delegados é que são responsáveis por essa folha do jogo, para fazer a conferência, se por um acaso tem alguma suspeita, se os outros clubes pedem para apresentar a carteira de identidade. É ela que fica responsável para comunicar os outros pais horário de treino, horário de encontro, roupa que tem que levar, enfim. Seria um supervisor, mas de uma criança, o pai de uma criança mais próximo. Seria o olhar dos pais dentro do vestiário para o que está acontecendo com os filhos dele. E é muito legal isso. Súmula também digital obrigatória, pelo que eu já disse, principalmente por uma questão de seguro. Os atletas todos aqui que participam de alguma competição são segurados nas cotizações dos clubes, e está embutido esse valor na mensalidade. Mas esse seguro é só se acontece algum acidente, ou em treinamento, ou nos jogos. Se acontecer na escola em outra coisa, não. Não intervém. Né? Máximo 1h15, chuteiras também proibidas, com trave de alumínio. Praticamente não, a bola é o mesmo, só que as balizas já aumentam, são bem maiores. Por quê? Porque eles acham que nessa idade eles convencem, eles seduzem as crianças quando elas fazem muito gols. Então, como o gol é muito grande e sem goleiro, as crianças sempre voltam para casa fazendo, cada um fez 3, 4, 5, 6, 7 gols. Regras simplificadas, sem corte, sem lateral. E, mais uma vez, o elemento, a bola mágica, é muito fundamental. 4 pontos essenciais. A única diferença é que os desafios lúdicos, eles mudaram para desafio 1 contra 1. Eles acham, os estudos sérios, que eles começam a ter tomada de decisão simples. Então, um é o atacante que parte com a bola contra o goleiro, e o outro é o goleiro que também tem que tomar uma decisão, se sai, se fica, se... Então, são tomadas de decisões simples, é o início de tomar de decisões. E os jogos 3 contra 3, se a gente for levar para o nosso futsal, vocês vão ver nos vídeos, que é o início de uma formação estática de um 3-1. O timing dessa 1h15 de no máximo
Então, você faz um jogo de 10 minutos, 2 jogos de 10 minutos, faz esse desafio de 1 contra 1 em 10 minutos, tem um intervalo que, na maioria das vezes, os clube organizador ele faz um lanche coletivo, ou dá uma banana para cada um biscoito para cada um, e todo mundo senta lá no meio do campo e faz esse lanche junto, um piquenique gigante, diríamos assim. Depois, mais 2 jogos de 10 minutos. Se você fizer aqui o cálculo total, fez em 55 minutos. Isso aqui você consegue agregar até mais ou menos 60 crianças. Fair play, mesma coisa, o protocolo. As relações, a mesma do 2 contra 2. Os desafios, duelo entre o atacante e o goleiro, estimulando a tomar decisão tanto do atacante quanto do goleiro. E todo mundo passa por atacante e todo mundo passa como goleiro. Então, você acabou de finalizar como atacante, você vai para o gol. Então, tem essa sucessão de troca de posições. O jogo 3 contra 3 também parecido com os mesmos princípios do 2 contra 2. Jogos de 20 a 30 segundos, com bolas mágicas, condição de bola obrigatória para iniciar a ação, sem goleiros e 4 vezes de 10 minutos. E as dimensões do campo, 15 por 25. Então, as posições iniciais, como que eu disse, que pode ser uma introdução, né, ao 3-1. Então, as 2 balizas das extremidades grandes. Diríamos, se fosse no futsal, um fixo que sai com a bola, um ala esquerda e um ala direito. E do outro lado também sai nessa posição, 3. E tem o confronto. A bola saiu, um professor já põe a bola em jogo. Arthur, quer ver o vídeo? Eu acho que é muito interessante ele. É um pouco maior, mas nós estamos com tempo, ou não? Não, estamos sim, vamos lá, vamos ver. Pode fechar aí que eu já passo. Todos estão vendo? Tá vendo aí, professor? Aqui tá. Espera aí, então. Com som ou sem? Eu acho que sem som, acho que é melhor que eu vou falando. Tá bom, então. Vou rodar aí. Festival 7, o jogo a 3. Como já disse, os elementos essenciais, né? A mistura de jogadores de vários clubes, que são as relações. Aí é dentro do vestiário. Várias equipes misturadas e são diferenciadas por cores de colete. O protocolo inicial, saudando os pais na arquibancada, todo mundo perfilado, estilo Champions League, né? Agora as dimensões e como é o campo. Comprimento, largura. As equipes iniciais, tá vendo? São 3 pontos aí. Do outro lado, mesma coisa. 2 alas e um fixo, diríamos assim. Aí é a porta de saída, na hora que o treinador apita, as crianças saem por essa portinha, e aí essas portas é onde ficam os treinadores, atrás do gol, para orientar quem está saindo com a bola. O jogo, 3 contra 3.
Aí a organização, que a gente já passou pelas regras, né? Eles fazem um aquecimento junto. Agora, saiu 3, perceba. O gol é grande justamente sem goleiro. Olha lá, bola mágica. O treinador lá do fundo colocou a bola em jogo. Perceba no canto inferior direito que tem o tempo. Bola mágica de novo. $40. Acabou. Aí, eles saem pela porta. Até isso é tomar decisão, que aí eles têm 2 portas para sair e procurar mais próximo. Sempre se inicia com condição de bola. E tem todos os níveis. Criança que nunca jogou bola, criança que já tem mais, que é mais talentosa com essa faixa etária, e todo mundo joga junto. Obviamente que sai de uma maneira organizada, mas depois as posições se desorganizam. Mas, como eu disse, são crianças de 6 anos, que é uma introdução ao jogo de 5 contra 5, vamos dizer assim. Vão sair, tem 2 portas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E tem rotação, todo mundo passa por todas as posições. Os deleguês, que eu falei, que são os pais, eles ficam auxiliando atrás dos gols para orientar, ajudar os treinadores, né? E acontece vários campos simultaneamente. Esse é um desafio, 1 contra 1. Não, desculpa. Esse ainda está no 3 contra 3. Aqui eles utilizam B+, quem tem a posse de bola significa mais, B+. E quem não tem a posse de bola são os B-. O desafio, né, que é o 1 contra 1. É o estilo shootout. Condução de bola, drible ou finalização. Perceba que tem uma criança do lado do delegado, ele entrou no gol, o goleiro foi para outra fila. E o atacante foi para a reserva, vamos dizer assim, do goleiro. Então, todo mundo passa por todas as posições. Tem várias situações desse 1 contra 1 em 10 minutos, e sendo tanto o atacante como o goleiro. Esse é o protocolo do final do festival. As crianças todas de mão dada, fazendo a aula em direção aos pais que estão na arquibancada. E agora os pais também participam. Isso também está condicionado às relações, né? E aí o Give Me Five com os pais. E o interessante é que a federação fala que essas relações é uma maneira de educar as crianças, porque nem todas as crianças vão ser jogadores, mas provavelmente vão ser torcedores. Então, é o respeito
dos atletas com os torcedores e os torcedores com os atletas. Eles são também parte integrante do jogo, não necessariamente sendo jogador ou treinador. Tudo bem por aí? Alguma questão até agora, curiosidades? Não. E vale salientar que isso aí eu participei de todos esses festivais. Eu tive experiência desde o sub-5 e até o sub-18, vamos dizer, hoje em dia. Vou compartilhar aqui para a gente avançar. O tempo está legal aí, Arthur? Tá tranquilo, até as 9 a gente tá tranquilo, mais uns 40 minutos aí, meia horinha. Você vai me falando aí, então. Beleza. Agora chegamos no jogo 5 contra 5. Não querendo ser repetitivo, mas já sendo, esse é o documento da federação, né? Em francês, e tem na parte holandesa também, que tem algumas diferenças, poucas diferenças. Agora já é o jogo, já é uma equipe contra a outra, só que o detalhe importante é que até os 13 anos de idade aqui não tem tabela de classificação. Então, não tem campeão. Não tem, você sabe quanto ficou seu jogo, mas você não sabe quanto ficou o jogo dos demais. Mas tudo organizado pela federação. Então, sub-8 e sub-9. Então, aqui já são duas categorias. Vale salientar que essa regra do 3 contra 3, ela data de 2 anos. Então, você fazia os sub-6, 2 contra 2, e no sub-7 você já ia para o 5 contra 5. E depois de alguns estudos da federação, diz que ainda estava um degrau muito, muito grande, largo, saindo 2 contra 2 e já ir para o 5 contra 5. Então, eles fizeram esse 3 contra 3 e o feedback está sendo muito positivo. Súmula digital, só que como é o jogo 5 contra 5, no máximo 8 jogadores na folha do jogo. Mas meu time tem 16 meninos. E o time do Ben-Hur também tem 16. Vão todos os 16 meninos e fazem 2 jogos de 8. Um faz num campinho, do lado você divide o campo, vocês vão ver como vai ficar a dimensão e como eles falam para dividir os campos aqui. Duração são 2 tempos de 25 minutos corridos, 10 de intervalo, chuteira de trave de alumínio proibida, bola número 3 e as balizas agora já aumentaram. São 5 por 2. Esse é interessante. A dimensão do jogo, 35 por 25. Tem que ter um campinho só para isso? Não, Zico. Eles pegam um campo de tamanho oficial, você põe uma linha no meio ali. Mas tem que passar o cal? Não, pratinho, chinesinho. Você põe o chinesinho lá e pronto, e depois acabou. Fair play, saudar os adversários antes e depois e após o jogo. Tabela de classificação não existe, como eu disse. Zico, não tem campeão, não tem campeão. Substituições ilimitadas, igual no futsal. Cartões amarelos e vermelhos, aplicáveis, mas de forma educativa. Então, não vai para a súmula. E o mais interessante é que até os 13 anos também não tem arbitragem. Não tem assim. Os clubes que recebem, eles são obrigados a fornecerem árbitros, que eles formam. Na maioria das vezes, são os atletas das categorias maiores que vêm arbitrar o jogo dos menores. Eu passei num clube que os jogadores da equipe sub-21, sub-18, quando eram punidos nos jogos com cartão por ter discutido com a arbitragem, por indisciplina,
eles eram obrigados a arbitrar um certo número de jogos das crianças para ver o quão é difícil ser árbitro. Então, era uma maneira de educar esses atletas a respeitar, a se colocarem no lugar das arbitragens. Né? Penalidade máxima, né? Não se aplicam. As faltas somente indiretas, os adversários a uma distância de 8 metros. Tiro de meta, muito interessante também. Em condução, em drible ou por passe. O jogador, o goleiro, pode sair driblando, pode sair conduzindo a bola da área dele até no outro lado, mas ele não pode marcar o gol. Então, adversários a 8 metros. Por que isso? Porque eles também aqui julgam que um passe nessa faixa etária é muito mais complicado que uma condução de bola. Precisão e tudo mais. Então, eles deixam essa opção tanto para o goleiro, e vocês vão ver que nos laterais também é assim, entre driblar, entre conduzir ou passar a bola. Limite da área do goleiro, não tem uma zona demarcada, também por pratinhos, de extensão, 8 metros de extensão a partir da linha de fundo e por toda a largura do campo. Então, o goleiro, vamos dizer, é tipo uma área de beach soccer, que é de linha lateral a linha lateral. Laterais, em condução, drible ou por passe, o jogador ou goleiro também não pode marcar diretamente. Adversários a 3 metros. É o mesmo princípio do tiro de meta. Goleiros não podem tocar na bola com as mãos após um passe tensional de um colega de equipe. Regra normal do futebol. Corners se aplicam e o adversário deve estar a 8 metros. Impedimento não se aplica. Tem um vídeo, esse aqui é um pouco maior. Eu acho que é mais interessante eu avançar e depois, se a gente tiver tempo, a gente passa esse vídeo. O que você acha, Arthur, professor Edgar? Eu acho que a gente pode passar o vídeo, Eu coloco ele mais rápido, assim, acelerado. O que tu me diz? Faz favor, então, Arthur. Vou colocar aqui, então. Espera aí. Com som ou sem som? Sem, né? Eu acho melhor. Aí vai demonstrar ainda, mais uma vez, o 6, né, que é o 2 contra 2. Agora, uma pincelada geral, imaginando num campo você fazendo todos os jogos ao mesmo tempo. As boas práticas pedagógicas na escola de futebol. As escolinhas seria a tradução livre. O 2 contra 2, que a gente já viu, né? Jogos 2 contra 2, com aquelas bolas mágicas. Olha lá, aqui tá legal de visualizar o treinador colocando professor, né? As bolas. A condução, saindo sempre em condução de bola. Saída pela porta. Aí são os desafios. Desafios simples, psicomotricidade. Cognitivo, tempo e espaço. E com vários elementos que as crianças adoram, né? O escorregador, bola, arco.
algumas variações dos desafios lúdicos. No início era com a mão, agora já é com o pé. Acho que não é nenhum segredo para nós que trabalhamos com crianças nessa faixa etária, né? Aí já é o 3 contra 3. Nossa. Marcando que saiu um 3-1, né? Bola mágica também. Olha lá, os meninos, o importante é fazer gol. O desafio 1 contra 1. E acontece nos 2 gols, simultaneamente. Aí já é o jogo 5 contra 5, uma categoria sub-9. Eles aplicam um losango, né? O 1-2-1 aqui e o 2-2. No final da apresentação tem alguns links úteis que eles passam realmente um caderno de receita para quem quer ser treinador aqui. É interessante como eles não obrigam quem quer ser treinador, não tem a obrigação aqui de ter curso superior de educação física. Então, um eletricista que, de repente, quer chegar a ser treinador profissional de futebol, ele ingressa lá na licença mais baixa e tenta chegar até a licença pro. Não tem nenhum pré-requisito universitário, dizemos assim. No tiro de meta também, a equipe que está na defesa, ela é obrigada a guardar, ela não pode pressionar. Acho que nos campeonatos menores em São Paulo já tem essa obrigação também, se não me engano. Tudo tranquilo até agora? Tudo certo? Certo, professor. Vamos aqui. Chegamos no 8 agora. Então, pode ver que tem até mais quadradinhos agora. Então, começa não a complicar, mas a evoluir com relação à regra, né? Detalhadamente também é um jogo. Então, é do sub-10 ao sub-13. Súmula digital obrigatória. Máximo 12 atletas na folha de jogo. Eles fazem isso também para que as crianças tenham a minutagem legal de jogo. Porque se são 8 contra 8, você leva 16, acaba que essas crianças não têm uma minutagem legal, que eles consideram boa. A duração são 2 tempos de 30 minutos, com 10 de intervalo. Ainda proibido a trave de alumínio, bola número 4 e as balizas maiores. Percebam que a bola aqui já aumentou agora. As dimensões são diferentes. Então, no sub-10 do sub-11, eles usam entre 40 e 50 por 30 a 35. E no 12 e no 13 já usa praticamente metade de um campo. O fair play, mesma coisa, saudar os adversários antes e após, e ainda não tem tabela de classificação. E olha que tem clássico, né?
Hoje em dia eu estou numa equipe elite e acontecem jogos como se fosse Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, e São Paulo, e não tem tabela de classificação. Cartões amarelos aplicável, mas ainda de forma educativa. Penalidades ainda não existe. O pênalti seria no futsal 6 metros, né? Faltas indiretas e com o adversário 8 metros. Mesma coisa, o limite da área do goleiro. O tiro de meta já começa a ir mais para o lado do futebol profissional, somente por passe, em qualquer lugar da área. Laterais também já aproximando do futebol profissional, com as mãos, somente com as mãos. Goleiros, mesma coisa das anteriores. Córner se aplica com 8 metros e o impedimento ainda não se aplica. E aqui chegamos ao jogo a 11, que são as regras a partir do sub-14, que aí você já começa realmente a entrar no futebol profissional. É aí que eles começam realmente a fase da formação. Eles consideram antes a pré-formação, no jogo de 8, e no jogo de 5 ainda nem é a pré-formação, é o despertar pelo futebol. A duração, sim, é um pouco diferente, é gradativa, né? 2,35, 2,40, até chegar no 2,45. Aqui, sim, começa a se utilizar e autorizar as chuteiras com travos de alumínio. Bolas número 4 e número 5 e balizas oficiais. A dimensão é o campo completo. Fair play, mesma coisa. Tabela de classificação começa a se aplicar a partir desse momento. E tem ranking. Na verdade, para você saber se você está na primeira divisão ou na segunda divisão das categorias de base, é a soma das suas classificações do sub-14 ao sub-18. Então, não adianta você ser campeão só no sub-14, se as outras categorias você vai mal. Então, são coeficientes. Então, no sub-14 foi campeão, não é esses os pontos, não. Estou dando só um exemplo. Você ganhou 5 pontos, mas no sub-8, sub-18, você ficou em sétimo, você tem 0 pontos. Então, eles te obrigam a fazer não só uma equipe, mas fazer um processo mesmo de formação em todas as categorias. E isso conta muito. Então, às vezes, tem time de camisa, que, por exemplo, o Anderlecht, que às vezes priorizava só uma geração e teve que mudar toda a filosofia, tendo que priorizar todas as gerações, porque senão corre o risco de não estar disputando os melhores campeonatos belgas e, consequentemente, nas categorias maiores, a Champions League. E cartão vermelho e amarelo são aplicáveis, penalidades aplicáveis, faltas diretas e indiretas, limite do goleiro à grande área, tiro de meta somente por passe, laterais com a mão, goleiro, córner, impedimento, é a regra normal do futebol. Ô, Zico, mas nós estamos falando de futsal, aqui é uma Associação Brasileira de Treinamento de Futsal, e você veio com futebol. Na verdade, o que eu quis mostrar foi como o processo é evolutivo aqui e progressivo a partir da mais tenra idade. E sem o objetivo, nas idades menores, de fazer pessoas ou jogadores profissionais. Então, aumentando a base, mas não só aumentando a base para jogadores, para se tornar jogadores, mas pessoas que vão consumir o produto futebol. Então, quanto mais gente gostar do futebol, mais retorno eles vão ter com o futebol, seja como atleta, como dirigente,
como alguém envolvido no espetáculo, como torcedor, como árbitro, enfim. Tem uma gama de oportunidades que podem ser exploradas pelo futebol. Aqui eu deixei alguns sites úteis, são todos em francês, mas que depois do material vocês podem clicar, deixei o link aqui, que dá... Tem um aqui que é esse terceiro aqui. Estão conseguindo ver o mouse? É um caderno de exercício de mais ou menos 60 atividades que a federação propõe, sugere aos clubes, principalmente para essas cidades menores. Achei interessante compartilhar com vocês, né? E coloquei alguns outros aqui muito interessantes. Queria deixar uma frase legal para vocês, que eu adoro ela. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos aprendendo, desaprendendo e reaprendendo, e eu acho que nosso esporte, futsal, futebol, está igual a medicina hoje em dia, né? Que era verdade hoje de manhã, já não é mais verdade agora à noite. Nós temos que estar, acho que, aberto não para aplicar tudo que a gente vê, mas pelo menos para saber que acontecem outras coisas no mundo. Agradeço demais a oportunidade, deixo aqui meus contatos, e antes de terminar, não coloquei na apresentação, mas a Bélgica está sendo vanguardista em alguns projetos. Aqui na parte francesa, tem um projeto que chama Fair Play dos Pais. Então, a federação estava vendo que a maioria do estresse e dos problemas que aconteciam nos jogos da base vinham principalmente da arquibancada, ou exclusivamente da arquibancada. Então, eles fizeram esses projetos que cada equipe ela tem um pai fair play. E ele é identificado com uma braçadeira de uma certa cor. E aí, quando eu recebo, por exemplo, a equipe do Ben-Hur no meu ginásio, no meu campo para jogar, esse pai vai lá e recebe essa outra equipe e os outros pais das outras equipes. E a outra equipe também tem esse pai. Seria o responsável dos pais de cada equipe na arquibancada. E quando surge algum problema na arquibancada, às vezes o problema não é com a equipe adversária, mas às vezes é com crianças da mesma equipe, que o menino é ruim, ou que o menino entregou a bola, ou que o goleiro falhou. Esses pais tentam intervir dentro da arquibancada desses pais para que o problema não se torne ainda maior. E esses problemas estão relacionados com pais da mesma equipe, pais da equipe adversária e principalmente a arbitragem. E a arbitragem, como eu disse, elas são educativas. Na maioria das vezes, são crianças das categorias de cima que vêm fazer um favor, vamos dizer assim, que não custa, que não onera para o clube, porque parece, né, que no Brasil uma das coisas que mais onera nas competições é a arbitragem. Né? E foi uma solução caseira que eles encontraram e foi muito legal. E a outra era para ter sido ano passado. Eles estão fazendo, já está no papel, um campeonato para os jogadores de maturidade tardia. Então, a maioria dos lugares tem um campeonato pela idade, né? De quem nasce de 1º a janeiro e não vê a idade biológica. Né? E aqui
um dos estudos, até o responsável do futsal, que é do futebol, Bob Brouwers, ele fala que a Bélgica, por ser um país muito pequeno, ela não pode se dar o luxo de perder mais ou menos 25% dos seus talentos por eles serem maturados tardiamente. Então, já tem várias equipes aqui que os meninos treinam 2 dias com a sua categoria, com a idade deles, e um dia o treinamento é por idade biológica. Então, você vê menino de 10 anos, que já maturou, jogando ou treinando com menino de 14 anos, com 13 anos, justamente para esses meninos não serem mandados embora pelo fator físico. Então, é uma maneira de equalizar, né, as oportunidades, e ele cita vários exemplos, como o Courtois, que é o goleiro titular da seleção belga, quando ele tinha 13 anos, se fosse olhar a altura dele com relação aos demais, ele não ia ser aproveitado. O Dries Mertens, que é um jogador da seleção, um atacante da seleção belga também, ele não é grande até hoje, mas ele deveria ser descartado nessa seleção nada natural de talentos, né? E aí o estudo é muito legal, e ano passado a pandemia, infelizmente, prejudicou que esse campeonato acontecesse, mas está para acontecer um campeonato belga de maturados tardios. Muito legal, e eu, particularmente, era impensado pensar nisso. O futsal, acho que não, porque a gente não privilegia muito o físico, embora a gente veja muito nas categorias de base aí, os caras muito grandes, né? E os pequenininhos, às vezes, são preteridos. E eu acho que muito também que a gente perde. Acho que a gente esnoba o brasileiro, porque a gente tem muito talento, né? Então, perder só 25% é nada, né? Vai vir. Mas eu fico imaginando o professor Castelo Chicão, ele não pode perder nem 10%. É o mesmo caso daqui da Bélgica. Então, olhar de uma outra maneira para esses... E eu acho que não tendo competição até os 13 anos ajuda demais a você não selecionar os grandes, os pequenos, os bons, que é menorzinho. Enfim, não coloquei na apresentação, mas se alguém tiver interesse, está aí meus contatos. Estou disposto a trocar ideia, a falar um pouco mais sobre esses projetos que são muito interessantes aqui na Bélgica. Legal, professor. Obrigado, viu? Lembrando que também, depois do final da aula, a gente vai mandar os slides, né, tanto do professor Chicão quanto do professor Zico, no grupo, e depois vai estar gravado para quem quiser ver. Eu queria passar a palavra para o nosso diretor Paulinho Gamber, que entrou um pouquinho atrasado, mas está aí. A palavra é sua. E depois também, quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o professor Zico, fica à disposição aí, né, para a gente poder trocar ideia. A palavra está contigo, Paulinho. Boa noite. Bom, primeiramente aí, desculpa ter entrado atrasado, agradecer ao Zico aí e agradecer ao Chicão, né? Não vi do Chicão, mas do Zico eu peguei uma boa parte, né? Já conversamos antes, né, sobre isso, já estava sabendo de tudo isso aí que acontece na Bélgica. Eu acho bastante interessante, né? Tem a questão cultural, né, Zico? Como a gente fala, como tu falou mesmo, o Brasil é um continental, então já começou desde lá. Se tu botar um goleiro ali, num goleiro, os pais já vão reclamar, as crianças vão reclamar, pô, não tem goleiro. Então, a questão cultural, eu acho que essa preocupação é muito válida, é uma preocupação que eu também tenho há muito tempo com as categorias de base, trabalhei muito tempo com a categoria de base e sempre me posicionei, né, a questão de dar oportunidade para todo mundo, né, eles têm essa preocupação, a didática, né. A gente vê aqui, por exemplo, essas competições são que a gente tenta fazer um treinamento, né? Essa psicomotricidade, né? Desenvolver a psicomotricidade, a gente pode desenvolver um treinamento de criança, né? Acho que é muito importante isso. Acho que hoje no Brasil já tem muito treinador fazendo isso, não como competição, mas dentro do treinamento, né? Porque fica muito difícil tu mudar isso aí hoje. Eu acho que
vai ficar muito difícil fazer. Mas dentro do treinamento, são ideias muito boas, né? Fazer um 3 contra 3, 2 contra 2, né? A questão daí dos pais, isso aqui é um problema crônico, né? Aqui nas categorias de base, né? É muito problemático, as torcidas. E a questão cultural. Eu acho que devemos ter alguma coisa, nós temos que buscar isso aí. A minha preocupação também, vocês fazem muito bem aí, é uma preocupação que eu tenho há muito tempo na categoria de base. Como foi aqui, padronizado 40/20, eu não acho certo jogar 40/20. Até 15 anos ali, tem que ser quadra menor. Tem que ser quadra menor. Se não der para fazer, faz que nem bota um platinho e vamos jogar. Entendeu? Eu acho que a dimensão 40/20, uma garota de 7, 8 anos, é uma loucura. Fica ruim de ver o jogo. E não há desenvolvimento, né? Então, foi muito válida essa tua apresentação. Acho que vai despertar muita gente. E, de novo, agradeço a você a participação em nome da diretoria da associação. Agradeço ao Chicão, vou dar uma olhada depois lá. Agradeço aí a participação. Valeu, muito obrigado. E conte com a gente aqui. Daqui a pouco eu vou ligar para você te conversar mais. Arthur, valeu, um abraço a todos. Desculpa, prazer em revê-lo, coach Paulinho Gambier. Parece que o professor Luciano ele fez uma pergunta no chat. Isso, eu ia puxar ela agora. Não sei se tu já quer responder, fica à vontade. Tá, desculpa, então. Ô, professor Luciano Meneghetti, prazer em estar falando contigo aqui. Não tem campeão até os 13 anos. A única competição que tem é no jogo 8 contra 8, que tem a Copa. Aí são jogos eliminatórios. Mas o campeonato mesmo não tem campeão. E o objetivo que se coloca para as crianças motivarem, na verdade, é o que o Paulinho falou. É cultura. Eles, até os 13 anos, eles são acostumados a não ter campeão. É o jogar. Eles vão, eles jogam, todos têm uma minutagem. E, às vezes, é ao contrário. Quando tem que ter um campeão, é desmotivante. Porque, às vezes, só os bons que jogam. Os ruins não vão jogar. Quando não tem campeão, todo mundo joga. Claro que tem treinadores que só querem ganhar. Aí leva só, não é nem que só coloca os bons, ele só convoca os bons. E aí, tendo só convocado os bons, ele vai jogar só os bons. Mas é uma faca de dois legumes. Por exemplo, aqui, nessas categorias menores, mistura-se tudo. Então, mistura escola de futebol com time grande, com time de amigo, tudo. Então, sei lá, tem 100 times. Num primeiro momento, no primeiro turno, eles fazem um sorteio um pouco regionalizado, de bairros, vamos dizer assim. Imagina São Paulo. Então, é por zona, por região, bairro. E aí você tem 10 equipes no seu grupo. E aí, aleatório, você faz 5 jogos em casa e 5 fora. E aí você ganhou de 2-1, ganhou de 10, perdeu de 12, ganhou de 4, perdeu. Acabou esse primeiro momento, você teve uma noção, depois de 10 jogos, qual que é o nível da sua equipe. Se reúne e fala, ó, meu time, esse Azinho aqui, ele tem jeito de jogar o nível médio. O Chicão ganhou tudo de 20-0. Ó, esse meu time aqui é nível A. E aí eles redistribuem com os As, com o Bzinho, com o Czinho, e faz turno e retorno. Lógico que tem um time ruim, mas para dar satisfação aos pais, fala que o time é médio, que o time é... Aí entra no campeonato, só toma paulada como os médios. Aí os pais já ficam bravos com os caras. Aí tem o contrário também. O time é fraco, o time é muito bom, e aí o cara quer ganhar o tempo todo, ele fala, não, meu time não é bom, não. Meu time é mediano, é fraco.
Aí o bonzão vai e joga com os fracos. Aí ganha só de 30, de 20, os meninos motivam também. Então, o legal é você ter jogo mais ou menos no seu nível, também não tem competição. Aí, nesse momento, é turno e retorno. Lógico que a federação é flexível. Se por um acaso alguém vê, enganou, que os resultados não estão naquele nível ali, eles reajustam. E é interessante também porque não tem tabela, não tem campeonato, então permite-se flexibilizar para que esses times fiquem mais equilibrados e todo mundo evolua. O ruinzinho evolua com o ruinzinho e às vezes vai ficar mais ou menos. Os bons vão pegar jogo bom, então vai ficar excelente. E é muito legal. Isso acontece até o jogo A5 e o jogo A8. O jogo 2 e 3, como eu disse, é tudo misturado. Não sei se respondi, professor Luciano, mas acho que a motivação é cultural e nem todos que estão nesse tipo de equipe, eles querem ganhar, né? É mais o lado social também, né? Todo mundo quer um grupo, quer ter um time. Legal, obrigado, professor Zico, professor Luciano. Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Na Aproveite. verdade, eu queria parabenizar o Zico aí pelo excelente trabalho. E tu sabe quando foi feita essa mudança, Zico, aí nessa metodologia? Chicão, na verdade, como eu disse, o estudo começou depois que eles fracassaram na Euro do início dos anos 2000. Foi aqui na Bélgica, a Bélgica e Holanda. Então, o estudo começou a partir disso e a aplicação, não a que nós estamos hoje em dia, começou em 2010. Então, foram praticamente 10 anos, 9 anos testando alguma coisa pequena para começar em 2010, mas, igual eu disse, teve adaptações, teve mudanças. Como, por exemplo, não sei se você lembra, até 2 anos atrás, era 2 contra 2 e já mudava para o 5 para 5. Eles já adaptaram nos últimos 2 anos o 3 contra 3. E o feedback está sendo muito positivo. Então, é um processo que ainda continua Em evolução. em formação. Por exemplo, esse não maturados é qualquer coisa de fantástica que eu acho. Que bom, porque assim, eu vou ter a oportunidade de começar aqui um projeto e abriu muito a cabeça, né? É importante a gente ter esse feedback para a gente tentar começar da melhor forma possível e ir ajustando com o tempo, né? Então, obrigado de verdade e parabéns aí. Chicão, foi até por isso que eu te perguntei como era a sua relação com o futebol. E que eu tinha certeza que depois que você mostrou sua apresentação, poderia ser um pouquinho complementar nas suas ideias, no seu projeto. Hein? Perfeito. Legal, mais alguém? Alguma pergunta? Acho que é isso, já estamos estourando o tempo também. Ficamos aí por 7 minutinhos, muito, muito bom. Bom, então, dando encerramento aí à nossa palestra de hoje, queria agradecer muito ao Chicão, né, pela abertura e também ao professor Zico pelo tempo disponibilizado aqui com a gente. Em nome da diretoria, do Edgar, do Paulinho, do Marquinhos, do Dr. Roberto, eu agradeço. Muito obrigado pelo dia de hoje e lembrando a todos que vai estar no YouTube depois, vai ter os slides, então todo mundo vai poder ver e assistir de novo, tá bom? Boa noite, professor Zico, boa noite, Chicão, e boa noite a todos os associados. Até mais. Eu que agradeço.